Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu tinha feito um vídeo para começar a aula 1, só que eu fiz separado daquela matéria que eu fico mostrando com a mão, tal. E como eu tô tendo muito problema para subir os vídeos, eu resolvi não juntar. Então eu deixei para fazer agora na segunda aula. Pessoal, espero que vocês estejam bem. Tô com muita saudade. Vocês eram uns bagunceirinhos, muitos de vocês não ficavam sentados direito, era um sufoco. Mas é uma sala maravilhosa, muito participativa, alunos interessados e estamos aqui se vendo à distância, né? Matando um pouquinho a saudade. Espero que todos nós aprendemos assim, que a gente tire disso tudo uma lição, que daqui a pouco a gente possa estar juntos novamente, fisicamente, porque de coração nós sempre estivemos, né? E de repente a gente descobre que o celular, que era tão interessante, continua sendo, mas ele não substitui o contato e a convivência humana, né? Então eu desejo que vocês aproveitem as aulas que nós, professores, estamos preparando para vocês. É tudo com muito carinho. Claro que não é essas montagens profissionais aí do YouTube, mas é com muito amor e é continuando a nossa matéria, né? Um beijo grande no coração de vocês, a gente vai se falando. Amanhã tem um chat no Zoom, né? Um beijo grande para vocês. Eu vou continuar a matéria, tá bom? Aproveitem esse mundo novo, cheio de coisas novas, e junto nós vamos nos aperfeiçoando e nos comunicando dessa nova forma cada vez melhores, né? E aí, uma das coisas que eu decidi fazer foi ligar o celular, porque não dava. Ai, nossa, deixa eu ligar aqui o negócio. Nem sei onde tá. Ai, peraí. Não fica muito bom, mas tá bom. Dá pra começar, né? Então é o seguinte, pessoal. A continuação da nossa matéria são as águas superficiais, que o próprio nome diz. Essas águas estão na superfície. Elas não são águas subterrâneas e elas não são águas do mar territorial. Elas são as nossas águas dos rios, dos lagos. E o Brasil é o país com a maior riqueza hidrográfica do mundo. Nós somos o país que tem o maior número de rios do mundo, tanto que se você for andar no mato, é fácil encontrar uma nascente, fácil assim, né? Mas é mais fácil do que qualquer outro lugar do mundo. Nós somos muito felizes nessa parte, somos abençoados. Então, as águas superficiais, elas são formadas pelos rios, lagos que estão aí na superfície. Quando eu penso em uma bacia hidrográfica, eu tenho que pensar o seguinte, que eu tenho um rio principal e esse rio, ele vai receber os seus afluentes, certo? Por conta do relevo, da como o relevo é formado, as águas correm do mais alto para o mais baixo. Gravidade, né, pessoal? Professora Bárbara aí de Ciências pode explicar isso para vocês. Então, as águas das chuvas, as águas que afloram do subterrâneo vão formar os rios. Esses rios vão seguir o relevo e eles vão construindo canais de escoamento até, aqui no Brasil, muito comum, chegarem ao mar. No mundo tem alguns rios, inclusive eu sou louca para ir nesse lugar, é o delta do Okavango. É o maior delta continental do mundo. O rio simplesmente acaba dentro do continente, ele não deságua no mar. E deixa eu só mostrar para vocês mais ou menos onde que fica. Olha aqui a África. Opa, eu tô com fome aqui com o meu celular. Então,
aqui o Okavango não aparece, mas o delta do Okavango é uma região maravilhosa, cheio de animais, uma reserva ecológica fantástica. O rio vem e é mais ou menos aqui nessa região, aqui ó, mais ou menos aqui nessa região que ele deságua dentro do continente. É maravilhoso. Mas a maioria dos rios desaguam no mar. Então, dá só uma olhada, por exemplo, no delta do rio Nilo. Ele vem e aqui fica tão plano o chão que o rio se abre. Olha que lindo. Deixa eu ver se eu acho uma foto do rio Amazonas aqui para nós. Não sei se vai ter. Mas vamos lá. Nós temos a maior rede de rios do planeta. E nós temos as duas maiores bacias hidrográficas do planeta. Isso aqui é uma imagem de satélite da região de Manaus, certo? Mas eu queria ver se eu encontrava alguma coisa mais bonita. Mas não tem problema, continuando de novo a nossa matéria. Quando eu penso em bacia hidrográfica, eu tenho que lembrar que a bacia hidrográfica é a área ou a região de drenagem de um rio principal e dos seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, que são as águas pluviais, ou as águas que descem das montanhas e onde as águas subterrâneas afloram, que escoam, e elas vão em direção a um determinado curso de água até chegar a um lago, a um rio ou a um oceano, onde ela deságua. É fácil de entender. Vamos pensar em Bauru. O rio Bauru, aqui na Nuno de Assis. Se vocês olharem, a Nuno ela é mais baixa do que está em volta. De um lado é o Vista Alegre, do outro lado a rodoviária ali, mas é um pouquinho mais alto já também. E se vocês pegarem a Nações Unidas, embaixo da Nações, no canteiro central, existe um rio que foi canalizado para poder passar a avenida em cima. Eu acho que seria mais bonito se eles tivessem deixado o rio aberto onde é o canteiro central. E isso explica muito das inundações das Nações Unidas em Bauru, né? Porque se vocês pegarem ali na altura do Confiança das Nações, tem aquele prédio espelhado que é um morro bem alto, né? A rua bem subida. E do outro lado tem o Confiança das Nações, o antigo Paulistão, que também é uma subida. Então as águas, elas, por gravidade, elas tendem a ir para as regiões mais baixas. E ali, como está tudo fechado e asfaltado, ela não tem muita absorção. E aí aumenta a velocidade, a quantidade de água. E a Nações vira um rio, né? Na verdade, a Nações e a Nuno, elas foram construídas no leito maior do rio. Os rios, eles têm um leito menor, onde eles correm o ano inteiro, sem secar. E no período das chuvas, o rio transborda. Deixa eu apertar aqui. O rio transborda. Ai, meu Deus, dei um play aqui no negócio. O rio transborda pro seu leito maior. O leito maior costuma ser plano. E aí depois vem a altura do relevo. E aí isso também explica a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros em São Paulo. Na época era mais fácil construir no leito maior do rio, porque ele já é plano, você não tem que cavar tanto para deixar reto para passar a avenida. E aí nós fizemos esse erro de planejamento no passado e construímos várias avenidas nos leitos maiores dos rios. E aí o relevo em volta é alto, chove, aquele monte de água da cidade impermeabilizada pelo asfalto desce com toda velocidade e forma as inundações, aí muitas pessoas até morrem. E aí a gente fica revoltado, tal. Mas o erro é nosso, né? Que a gente anda invadindo aí o espaço da natureza. Mas voltando, né? A bacia hidrográfica, o seu caminho, né, o seu curso depende do relevo. Então, olha esse desenho aqui, que legal. Eu tenho aqui o relevo mais alto, e aí a água vai escoando pelos caminhos que ela encontra até chegar no rio principal ou até desaguar no mar. Então, a área de drenagem é composta por um rio principal e seus afluentes. As bacias hidrográficas, elas são separadas por divisores de água. Como assim? Ué, eu tenho uma montanha.
Se eu tiver um rio, uma nascente do outro lado, vai para lá, né? E aqui, desse lado, vem para cá. Então, a montanha é um divisor de águas. E nós temos muita sorte, porque o rio Tietê, ele nasce na costa que vai para o interior do Brasil. Então, ele cruza o estado de São Paulo inteiro. É muito legal. Porque se ele tivesse nascido alguns metros do outro lado da montanha, esse curso de água teria ido para o mar e nós não teríamos o nosso tão importante rio Tietê, que inclusive é extremamente utilizado para navegação. Aqui perto na usina da Barra nós temos a eclusa, né, para os navios passarem. A eclusa é um elevador de navio. Então, continuando nossa conversa, acho que dá para entender bem, né? As bacias então são separadas por divisores de água. Uma bacia pode ser classificada de acordo com a sua grandeza ou segundo a fluidez das suas águas. Todo rio possui sua bacia, quando eles desaguam em outros rios e formam uma bacia hidrográfica maior. O escoamento da água é favorecido pelo relevo da área da bacia hidrográfica, assim os desníveis na superfície dão a direção da água, e as bacias maiores agrupam bacias menores, formando uma rede hidrográfica. Pessoal, aqui nós temos uma bacia, depois eu vou falar para vocês com mais detalhe, mas é uma bacia hidrográfica tão grande, que ela é dividida em três, é que ela é compridona, igual o Chile. Depois eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho o mapa de bacias hidrográficas para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Precipitação, massa de ar, vegetação, solos. Se eu tivesse tudo bem para subir esses vídeos, eu iria cortar essa parte aqui que eu tô procurando. Não, circulação. Olha, mas aqui dá para vocês verem. O Brasil tem muito mais rios, né? Mas esses rios mais grossinhos aqui são trechos navegáveis. Olha o rio Tietê que eu tava falando aqui. Tá vendo? Ó. Pessoal, dá só uma olhada no tamanho dessa bacia. A maior bacia hidrográfica do mundo inteiro é a bacia aqui amazônica. E a segunda maior também tem uma grande parte em nós. Igual a bacia amazônica que vai para outros países, a bacia platina também vai para outros países, mas dá uma olhada só. Ela tem aqui o rio Paraguai, que é olha ele aqui, tá vendo? Ele vai até aqui, ó. Não, na verdade ele continua. É o rio Paraná aqui. O rio Paraguai desagua no rio Paraná. Então vai. Pessoal, eu tenho o rio Paraguai. Esse rio é o rio principal do Pantanal Mato Grossense, onde o pai de vocês vai pescar. Essa região aqui toda é alagada. Ela é uma planície. E na época das chuvas, a água sobe. Olha o tanto de água. Aqui no Brasil, essa parte a gente chama de bacia do rio Paraguai ou bacia do Pantanal, né? Bacia hidrográfica. Só que ela tem a ver com essa daqui, ó. O Rio Grande, o Rio Paranaíba se juntam e formam o enorme Rio Paraná, que faz a divisa entre o estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso do Sul. E esse Rio Paraná, quando ele está indo para o sul, ele ainda recebe o nosso Tietê, que nasce lá perto do mar, mas por sorte ele nasce do lado certo da montanha e vai para o interior. E aí ele deságua no Rio Paraná. E o Rio Paraná vai descendo, vai para o sul. Olha, ele encontra aqui o Rio Paraguai. E ele continua descendo o Rio Paraná. Imagina o tamanho desse rio, pessoal. Olha outra bacia aqui, ó. O Rio Uruguai. E aí o Rio Uruguai, aqui nessa pontinha, ó, ele se junta com o Rio Paraná, que recebeu o Rio Paraguai.
Então, a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai, essas três, elas se encontram fora do Brasil, aqui entre a Argentina e o Uruguai, elas passam pelo Paraguai e aí forma esse rio aqui, o Rio da Prata, maravilhoso, enorme. Olha o tamanho dessa bacia hidrográfica. Então, o Brasil é muito, muito rico em bacias hidrográficas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas antes eu vou pegar a apostila de vocês para mostrar um mapa das bacias hidrográficas que tem aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Já que eu não achei no meu Atlas. Olha a confusão que eu tô fazendo. Aê! Tarará! Era esse mapa que eu tava procurando. Só que no Atlas. Então, a maior bacia hidrográfica, maior, né, região hidrográfica do mundo de água doce que não está congelada nas calotas polares é a região da bacia amazônica. Pessoal, aqui tem o rio Xingu também, tá vendo? É muito linda, é muito grande. Aí, olha só esse verde clarinho aqui, tá vendo? É a bacia do Tocantins Araguaia, ó. Rio Araguaia e o rio Tocantins. Essa bacia também é enorme. Aqui eu tenho vários rios nesse roxinho que vão aqui para essa pontinha do Maranhão, formando o Atlântico Nordeste Ocidental. Mas essa bacia não precisa decorar o nome, não. Vocês têm que saber a bacia amazônica, a bacia do Tocantins Araguaia. Vocês têm que saber essa bacia aqui, que é a bacia do Rio São Francisco. Maravilhosa também. O Rio São Francisco nasce aqui na nossa região, ó, no sudeste. Ele cruza o estado de Minas inteiro, ele vai recebendo chuva, porque essa região chove. E ele fica tão forte, tão volumoso, que ele consegue atravessar todo o sertão nordestino sem secar. Só ele não seca. Todos os riozinhos que tem aqui no interior, na Caatinga, no sertão, secam, exceto o Rio São Francisco, porque ele nasce em uma região de chuvas aqui no sudeste e ele recebe uma quantidade boa de chuvas ao ponto dele conseguir atravessar sem secar. Maravilhoso. Ele é o velho Chico, o grande salvador do Nordeste, né? Aqui, então, vocês têm que saber essa bacia do São Francisco. Repetindo, Tocantins, Araguaia e Amazônica. Bacia Amazônica. Aqui é um pedaço daquela bacia que se junta com outro pedaço e com esse pedaço marronzinho aqui fora, ó. Ó, aqueles rios que eu tava mostrando, tá vendo? Então, só que como eles se juntam lá fora do Brasil, ó, a gente tem as três pontas dessa bacia e aqui para nós viram três bacias. Mas saibam que essas três aqui, ó, esse laranja, esse cinza, esse marrom, fazem parte e se comunicam, fazem parte de uma bacia maior. Olha que esse rio também faz parte, ó. Faz parte da bacia Platina, segunda maior bacia do mundo. Então, bacia do Rio Paraguai, Pantanal Mato Grossense. Aqui de cinza, a bacia do Paraná, Rio Paranaíba, com o Rio Grande se junta, forma o Rio Paraná, recebe o Rio Tietê, recebe o Rio Paranapanema, que faz a divisa de São Paulo com o Paraná, e ruma ao sul. E vai. Aqui deságua nele o Rio Uruguai, que esse marronzinho são os rios que nascem aqui esses daqui igual o Rio Tietê na parte da montanha voltada para o interior e vem pro interior. Ai, eu tô tampando. De que adiantou eu virar o celular e continuar tampando as coisas? Então, esses rios nascem na parte interior da montanha e vão desaguando aqui no Rio Uruguai. Aqui não dá pra ver, mas aquela entrada, né, que tem aqui, que parece uma entrada, é o Rio da Prata, enorme. Igual o Rio Amazonas, que ainda vai por quilômetros dentro do oceano, até toda a água dele se dissolver. Maravilhosas. Essas três cores aqui, fora do Brasil, se juntam e elas fazem parte de uma bacia maior
que é a bacia do Rio da Prata. E aí depois eu tenho as bacias litorâneas, né, ó, Atlântico Leste, que é esse amarelinho. Eu tenho esse verdinho aqui, que é o Atlântico Sudeste. Aí eu tenho verdinho escuro, Atlântico Sul, ó, Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste. Aqui tem o Atlântico Nordeste Oriental. Aí depois aqui, ó, Atlântico Nordeste Ocidental. Essas bacias atlânticas são os riozinhos que nascem no outro lado e vão para o litoral, né? Do outro lado da montanha, vamos dizer assim. Do outro lado do Planalto, do outro lado do relevo. Então, eles vão correndo para o litoral. São rios mais curtos, vendo? Rios mais curtinhos e que rumam para o litoral. Mas as bacias que vocês têm que saber: bacia do Rio Paraná, bacia do Rio Paraguai, bacia do Rio Uruguai, que se juntam formando a bacia do Rio da Prata, bacia amazônica, bacia, aqui são 2 rios, hein? Bacia do Tocantins, Araguaia e bacia do São Francisco. As bacias hidrográficas, as regiões hidrográficas recebem o nome dos seus rios principais, né? Isso é fácil de saber. Então, eu já falei um pouco de todas, mas eu vou falar aqui de novo, então. Ó, eu tenho a maior região hidrográfica brasileira, que possui o maior e mais volumoso rio do mundo. Ele não é o mais extenso, o mais comprido, mas tem lugares do rio Amazonas que você fica na margem e quando você olha do outro lado do rio, parece o mar. Você não vê a margem do outro lado de tão extenso que ele é. Ele chega a ter 12 quilômetros de uma ponta a outra. É muito volumoso. É o maior rio do mundo. Essa bacia, essa rede hidrográfica, ela vai para outros 7 países e mais a Guiana Francesa. Muitos dos seus rios nascem até do degelo das altas altitudes dos Andes peruanos. Lá no Peru tem aquelas montanhas bem altas com gelo no topo, o gelo vai derretendo, vai formando um rio que vem aqui para dentro do Brasil. Deixa eu ver se eu pego aqui no Atlas para vocês. Eu tô um desastre com o Atlas hoje, hein? E aí, essa bacia amazônica, ela vem sofrendo muitas críticas. Por quê? Porque é uma região plana e o pessoal começou a construir um monte de hidrelétrica lá. Então, para você ter um volume de água alto para rodar a turbina da hidrelétrica, você precisa alagar um pedaço de terra muito grande. Então, ela vem sofrendo grandes impactos ambientais com a construção das hidrelétricas. Exemplo, a usina que foi mais criticada, que teve um monte de movimento de ambientalistas lá, foi a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, que é um afluente do Rio Amazonas. Ele forma o Rio Amazonas, o Rio Xingu. E aí foram lá e me construíram uma usina hidrelétrica, inundaram um pedaço enorme, porque lá é plano, até formar um volume bom de água, né? E aí as críticas de destruição, só para vocês terem uma ideia, e o pessoal que é contra a usina de Belo Monte e contra a construção de qualquer usina lá na região, o que eles criticam? Eles falam que construir usina lá vai alterar o curso do rio, a dinâmica do rio. Os peixes na Piracema, eles sobem o rio para botar o ovinho lá na nascente, para os peixinhos ficarem lá na nascente, que é pouquinha água, e não sair arrastado no monte de água ou sair comido por um peixe maior. Então eles vão lá pro alto do rio, para a nascente, botar os ovinhos. E aí, quando você faz uma hidrelétrica e inunda, tudo muda, né? Muda tudo. Então eles criticam isso. Eles também dizem que, como eu estava falando, há um prejuízo na reprodução dos peixes. Os povos que vivem na beira do rio, que podem ser povos ribeirinhos, que são pescadores, ou indígenas, eles têm que sair das suas casas e morar em outro lugar, porque lá vai ser inundado. Muitos trabalhadores que vão para construir as usinas, eles não voltam. E aí eles acabam ficando na cidade sobrecarregando. E Altamira é a cidade aqui, perto, certo?
que acabou sendo sobrecarregada por esses trabalhadores que não foram embora. Como assim sobrecarregada? Ué, ela não tem como oferecer emprego para todo mundo, ela tinha um emprego temporário para quem foi lá construir a hidrelétrica, mas construiu a hidrelétrica, aquele emprego acabou. Só que daí a pessoa não foi embora. E aí fica lá, na rua, sei lá, entendeu? Isso causa também impacto social na cidade. Além disso, outra crítica é sobre o aumento do corte ilegal de madeira, porque daí muitas dessas pessoas que não foram embora passam a sobreviver cortando árvore e vendendo a madeira, certo? E aí também tem uma última crítica, fala que a grande área alagada mata muitos animais, mata muita diversidade, muita vida, né? É morta. Então o pessoal ambientalista não gosta que se construam usinas hidrelétricas na região amazônica, por conta desses impactos ambientais aí que eu falei para vocês. E um grande desafio é a sustentabilidade hoje no mundo, né? Ai, apertei o negócio de novo. E é a sustentabilidade. A sustentabilidade é você conseguir o desenvolvimento econômico e social, mas sem prejudicar a natureza e as gerações futuras. Porque quando você destrói a natureza, você pode prejudicar a geração futura, certo? A bacia do São Francisco, que eu já tinha mostrado para vocês, que é aquela bacia compridinha do rio que nasce aqui na nossa região, né? Então, que é esse vermelhinho, o rio, deixa eu subir bem perto, dá pra ver. Ó, tá vendo aqui o estado de São Paulo, ó? Aqui a divisa. O rio, a bacia do Rio São Francisco, ó, começa aqui no sul de Minas e vai, certo? Então, esse rio é o maior rio totalmente brasileiro. Como assim? É que o rio Amazonas, ele vai para fora do país, o rio Paraná vai para fora do país, o Paraguai também, o Uruguai também. O rio Tocantins e o rio Araguaia, que ficam só aqui no Brasil, eles são menores que o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro. Ele é o rio da integração nacional. Por quê? Ué, ele nasce aqui no Sudeste e ele vai para o Nordeste. Ele então liga, conecta a região Sudeste com a região Nordeste. Ele é muito importante para os moradores lá do sertão nordestino que vivem da seca, porque ele é o único rio que não seca. Falei, né, que passa lá. E existe um projeto de transposição das suas águas. O que é isso? Olha esse desenho. Esse projeto também criou muita confusão e foi muito criticado. O rio São Francisco, ó, ele tá passando aqui, onde tá a ponta do lápis, e ele vira e vem. O que é transposição? Ó, tá vendo que aqui tem aquelas bacias de riozinhos que vão pro litoral? O pessoal simplesmente construiu canais que ligam as bacias. Esses rios aqui, ó, que vão pro litoral, eles não se comunicavam com o Rio São Francisco aqui. E aí o pessoal fez a transposição. Então, existem muitas críticas sobre o projeto de transposição. Primeiro porque a desculpa para tirar a água do Rio São Francisco e levar é que aqui onde está, por exemplo, esse vermelhinho, que é um canal artificial, o pessoal vai puxar água e vai irrigar e vai fazer plantação. Só que aí as pessoas da parte social criticam dizendo: nossa, escolheram justamente as fazendas dos maiores fazendeiros do Nordeste para serem construídos esses dutos e esses canais. Por que não pegaram regiões onde passa a população, onde mora a população mais pobre? Foi passar bem dentro de fazenda de gente já rica. E o pessoal ambientalista, nossa, critica muito porque isso causa um choque aqui no sistema inteiro da região. Você tem peixes que não tinha aqui, saindo daqui pelo canal e chegando nesse outro rio e de repente comendo um peixinho, que todo mundo aqui da região vivia desse peixinho, mas esse peixinho ninguém comia ele. Só que vem o peixão daqui, ó, e come. Então desequilibra o habitat, desequilibra
o ciclo natural da vida no Nordeste é um ciclo de seca? Mas ele é um ciclo e um bioma estabilizado aí dentro da sua realidade. E aí você desequilibra. Outra bacia que eu falei que vocês têm que saber é a região do Tocantins-Araguaia. Que aqui no mapa era aquele verdinho claro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tocantins-Araguaia, tá vendo? Depois vocês olham direito no mapa. Ele fica na região central do Brasil e corre para a região norte. O rio Tocantins tem uma grande usina lá. É a usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, ele nasce aqui no centro-oeste e ruma em direção ao norte, certo? E a última bacia, eu já falei dela para vocês, é a bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai, que forma a bacia Platina. Apresenta a maior capacidade de produção de energia elétrica do país, devido ao desnível de seus rios de planalto. O rio principal é o Rio Paraná, na bacia do Paraná. Depois tem a segunda maior bacia, e a segunda maior bacia do mundo, e abrange rios do Sudeste, vai para Foz do Iguaçu, aquelas quedas maravilhosas. Tem o Rio da Prata na Argentina, passa pelo Pantanal e se estende por vários países, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, formando a Bacia Platina. Sobre a capacidade hidrelétrica, apresenta maior capacidade de produção de energia elétrica. O que é ideal para você ter em uma usina hidrelétrica? Você tem um relevo aqui, com um desnível alto, grande. E aqui corre um rio, ó. Aqui vira uma cachoeira, certo? E aqui o rio continua. O que é ideal para construir uma hidrelétrica? Que você tenha esse desnível. Por quê? Você constrói a barragem aqui, tá vendo? Aqui embaixo, deixa eu fazer de vermelho. Você põe a turbina. E aí, o que vai acontecer? Você vai alagar tudo aqui. Acabou com a cachoeira. Inclusive, existia uma cachoeira lá na região de Foz do Iguaçu chamada Três Marias. Elas foram inundadas desse jeito, igual eu tô contando, para construir hidrelétrica. Certo? Itaipu, na região lá de Foz do Iguaçu, já foi a maior hidrelétrica do mundo. Ultimamente, nos últimos anos, os chineses construíram uma hidrelétrica maior do que Itaipu. Itaipu abastece cerca de 80% da energia do Brasil, mas toda a energia do Uruguai e toda, praticamente, a energia da Argentina vem dessa usina, certo? É uma usina muito importante. Então aí, inundou, a pressão do peso dessa coluna alta de água vai girar essa turbina aqui, ó. A água vai sair aqui, vai embora, certo? Aqui, ó. Ela vai girar a turbina. Daí existem uns processos dessa turbina que está sendo girada. Ela produz energia mecânica que vai para o transformador. O transformador vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Isso vocês não precisam entender como é feito, que vocês vão aprender mais pra frente, tá? E aí, essa nossa região tem muitos desníveis, né? Muitas cachoeiras. Aqui em Botucatu, perto de nós mesmo, tem cachoeira, em Santa Bárbara. Então, fica fácil de construir hidrelétrica. Olha agora o que aconteceu na Amazônia, que o pessoal critica. Ela é mais plana, tá vendo? Ó, para eu ter uma coluna de água boa, eu vou construir aqui, ó. Eu vou pôr a turbina aqui. Olha só o tantão de espaço bem maior que eu tenho que inundar para ter uma coluna, mesma altura, né, da coluna de água pesada para rodar a turbina que pesa toneladas aqui. Tá vendo?
Então aqui a natureza sofre menos, aqui a natureza sofre muito. Por isso que a usina de Belo Monte foi criticada, que a região amazônica, ela não tem esses desníveis. E aí você precisa alagar um pedaço muito grande de água para construir a hidrelétrica. É isso aí, meu povo da horta. Acabou! Semana que vem se preparem que eu vou passar um monte de tarefas. Essa semana a tarefa é pequena. É só para vocês voltarem aos poucos na rotina. Um beijo. Espero que vocês tenham uma semana linda. Que esse friozinho faça a mamãe de vocês, ou a vovó, ou a funcionária, ou alguém fazerem sopas maravilhosas para vocês. Comam verdura, legumes, bebam água e sejam saudáveis. Um beijo, pessoal. Se cuidem, tá? Usa máscara. Ai, eu entortando tudo. Tchau.